Eu queria falar desse discurso do Lula e do discurso do Pacheco com relação um ao outro. Foi super engraçado porque eu estava assistindo o discurso e tinha uma pessoa do meu lado que trabalha na esplanada dos ministérios que resumiu super bem o que a gente estava vendo. Ele falou assim, essa é a dança do acasalamento. Por quê? Né? E é perfeito, porque existe todo esse namoro. O governo quer levar o Pacheco para o ministério porque quer contar com o Pacheco como candidato a governador de Minas em 2026 para que Lula tenha um bom palanque em Minas Gerais para sua reeleição ou para a eleição do candidato do PT à presidência da República. É esse o jogo. E Lula tem agora, nessas próximas semanas, algumas decisões bem difíceis pela frente. Ele precisa resolver uma reforma ministerial que vai mexer com pessoas muito importantes, pessoas graúdas dentro do governo, pessoas politicamente próximas ou fortes. Então, a maneira como esse processo todo foi descrito para mim foi o seguinte: existem 5 decisões personalíssimas que o Lula precisa tomar. E existe o varejão, que é a negociação com os partidos, que já está em andamento ao encargo de, especialmente, o ministro Padilha. Mas quais são as cinco situações personalíssimas? Pacheco é uma delas, só Lula pode tomar essa decisão. Lira, Arthur Lira, que pode vir sim para o ministério. Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, que vai deixar a presidência esse ano e todo mundo precisa saber para onde ela vai, e a intenção é trazê-la para dentro do governo. Temos aí também o próprio Padilha, o ministro Padilha, que ocupa as relações institucionais e tem tido problemas gravíssimos desde sempre, por conta da relação com o Congresso. E temos aí também o Múcio, o ministro Múcio, Zé Múcio, da Defesa. Então, o Lula precisa resolver isso tudo. E aí tem um xadrez, assim, muito interessante rolando. O que eu ouvi ontem, né, no Palácio? O próprio Múcio já pediu para sair, tem tempo, mas ele não quer sair no meio de uma reforma ministerial, como se fosse mais um que foi trocado. Então ele já foi ao Lula e sugeriu ao Lula 3 nomes para substituí-lo. Um deles, o próprio Padilha, que está nas relações institucionais, que ele diz que é muito diplomático, ocuparia bem o cargo para lidar com os ministros militares. Bom, não sei se é uma coisa que todo mundo concordaria, mas me parece que seria uma maneira de resolver o problema do ministério que o Padilha ocupa, que tem relações muito difíceis com o Congresso e não promete melhorar esse ano que está entrando. Com os militares é que vai ser mais fácil, né, Elô? Com os militares é que vai ser mais fácil. A relação com o Congresso é difícil, imagine com os milicos, Padilha. Tudo bem. Pois é, eu acho isso bem complicado, porém é o que está na mesa, né? A outra proposta seria o secretário executivo do Alckmin, do Ministério do Alckmin, ou uma mulher do Itamaraty, não uma mulher específica, mas uma mulher do Itamaraty, pela situação política, você colocar uma mulher, uma diplomata, no Ministério da Defesa. Eu acho que a briga toda é em torno do Padilha. E tem muita gente da ala mais à esquerda do PT torcendo para essa solução Padilha, para afastar o Padilha do Ministério das Relações Institucionais e ver se facilita um pouco a conversa no Congresso. E aí, quem é que vai para o lugar do Padilha? Fica-se, então, com essa questão. E aí tem todo o pessoal do Centrão dizendo que é preciso ter alguém do Centrão no Palácio do Planalto, entre os ministros palacianos, que só tem petista. Essa conversa é antiga, né? A gente ouvia desde o Temer. Essa é a conversa de sempre do Centrão. Porém, existe sim uma possibilidade. O governo está considerando levar para o lugar do Padilha 2 nomes aí. O Alexandre Silveira, que hoje ocupa o Ministério das Minas e Energia, que é do PSD de Minas Gerais, exatamente. Ou o Silvio Costa Filho, que ocupa... Exato, Partido Pacheco. Ou o Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que ocupa Portos e Aeroportos, é do Republicanos de Pernambuco. Pai dele sempre foi muito próximo do Lula, né? O Silvio Costa votou contra o impeachment e etc. Então, são aí
duas possibilidades. Mas o Alexandre Silveira, olha como vai o xadrez. O Alexandre Silveira saindo de Minas e Energia abre espaço para entrar o Pacheco, que é outro mineiro e que é do mesmo partido, que poderia ficar lá e fazer entregas para Minas Gerais e se cacifar para virar, então, um bom candidato a governador. Então tem tudo isso aí rolando. Agora, Gleisi Hoffmann, a turma mais próxima da presidenta do PT, está defendendo que ela vá para a Secretaria-Geral do Governo no lugar do Márcio Macedo. Por quê? Porque ela trabalhou muito de perto com o Sidônio Palmeira na campanha eleitoral. E eles defendem que eles funcionaram muito bem juntos e que vai ser central, e nessa tese eu concordo muito, vai ser essencial para o governo daqui para frente. Foco total na comunicação com viés político. Não adianta só comunicar, é o que você vai comunicar. E aí entra a combativa Gleisi Hoffmann, que defende pautas como isenção de imposto de renda até 5 mil, todas essas propostas mais de alcance popular. Ela representa essas propostas com bastante afinco. Então essa é aí o jogo aí, o xadrez que está se desenhando. Mas eu acho, de tudo que eu ouvi, que nada disso vai acontecer antes da posse do novo presidente da Câmara, do novo presidente do Senado. O governo vai esperar para ver como vai ficar a distribuição do poder dos partidos nessas duas casas, primeira, segunda secretaria, comissões e tal, para tomar uma decisão final.